Uma produção. Brasil Jovem Conservador. Os banqueiros e empresários assinaram um manifesto em defesa da democracia organizado pela Faculdade de Direito da USP. A Faculdade de Direito da USP, Que fica em São Paulo, Pitoli, e vai contar com o apoio de entidades da sociedade civil. O texto, Pitoli, defende o processo eletrônico de votação e faz críticas aos ataques, abre aspas, infundados às eleições. Pitoli, no caso estão sendo distribuídas listas temáticas a grupos de artistas, advogados e empresários. Dessa forma, cada grupo está fazendo a sua assinatura. Aderiram ao texto os banqueiros Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, a Natália Dias, que é CEO do Standard Bank. Como Natália Dias superou a síndrome da impostora e virou presidente do maior banco africano no Brasil. Uma feminista tardia, assim se define a executiva Natália Dias, CEO do Standard Bank. Também o João Paulo Pacífico, que é CEO do Grupo Gaia. CEO ativista que captou 17,5 milhões para cooperativas do MST, agora quer financiar indígenas e quilombolas. Em entrevista ao Globo, João Paulo Pacífico, fundador do Grupo Gaia, conta que enfrentou resistência e defende que investir é um ato político. E também o Fábio Alperuit, sócio fundador do Fama Investimentos. Estadão, Brasil está há décadas atrasado na agenda ESG, diz Fábio Alperovitch, fundador e gestor da Fama Investimentos, focadas em boas práticas ambientais, sociais e de governança. Alperovitch afirma que o país fez poucos avanços e ainda não há nada a celebrar. O 342 Arts, Pitoli, movimento liderado pela produtora, empresária e ex-atriz Paula Lavigne. Acabou a mamata! Isso é, a teta secou. Acabou a mamata. É lindo dizer. Acabou! Está reunindo também assinaturas da classe artística, Pitoli. Incluindo as atrizes a Débora Bloch, a Alessandra Negrini e também o apresentador, o Casé Peçanha, e também da chefe de cozinha, Abel Coelho. Entre outros, no caso, entre outras celebridades, Pitoli, como o Chico Buarque, o Arnaldo Antunes, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Marcelo Freixo nas asas de Armínio Fraga. E também o ex-jogador de futebol e também ex-comentarista do Grupo Globo, o Walter Casagrande Júnior. Carreiro vai, carreiro vem. Além disso, tem um outro manifesto que também está rodando por aí, Pitoli, que inclui assinaturas de empresários também, para esse manifesto em defesa das urnas eletrônicas. E essa iniciativa uniu nomes como o presidente da Natura, o Fábio Barbosa, o ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, José Olímpio Pereira, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, a Luísa Trajano, e também a Monja Cohen. Outros nomes que constam no manifesto são do Roberto Setúbal, o banqueiro ex-presidente do Itaú, o Sidney Kleiner, também presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Pedro Moreira Salles, co-presidente do Conselho de Administração do Grupo Itaú Unibanco. Pitoli. Alex, é importante que a gente faça a leitura do que está acontecendo, né? Nós temos três classes envolvidas, a gente está falando de banqueiros, a gente está falando de empresários e a gente está falando de artistas. Três classes onde muitos destes podem ter sido afetados com medidas de um governo que está dando adeus à corrupção. Por exemplo, eu não posso imaginar que os banqueiros estejam felizes com o Bolsonaro com a chegada do Pix. Sabe quando você pagava uma taxa de transferência? TED, DOC. Sabe quanto você pagava, Alex? Então os banqueiros sabem que não haverá trégua para essas facilidades e lucros exorbitantes na gestão do Bolsonaro. Você acha que eles vão apoiar o Bolsonaro? Não vai não! Ele não vai não! Por que a gente está vendo instituições financeiras patrocinando pesquisa em cima de pesquisa que traz um bandido na primeira posição, dados que não refletem a realidade? A gente precisa ler a informação, né, encontrando o motivo pelo qual o objetivo destes que se dispuseram
a assinar um manifesto como esse. Não é em apoio ao Bolsonaro que esse cidadão vai sair, ou essa categoria, essa classe vai sair. Lê do engano, santa ingenuidade Batman, que você vai achar que o banqueiro que perdeu uma bela de uma grana vai sair em defesa do Bolsonaro nessa situação, nesse momento. Por um outro lado, nós temos empresários, um grupo de empresários que tem ali se mobilizado contra, e aí você precisa sempre fazer a leitura do interesse. Com qual interesse? Ao mesmo tempo, diante do que vem propondo Paulo Guedes e fazendo Paulo Guedes, tentando fazer com que o Estado saia de cima das suas costas, como disse o presidente Bolsonaro no lançamento da sua candidatura domingo no Maracanãzinho. É cada vez mais tirar o Estado de cima de vocês. Será que não tem gente afetada com isso também, inclusive nos seus lucros? E a classe de artistas, nós temos ali os viúvos da Lei Rouanet. E tá fazendo falta, tá fazendo falta, tá fazendo falta o dinheiro da Rouanet. A Bebel Gilberto, que tripudiou, pisoteou a bandeira do Brasil na última semana, imagens divulgadas ao longo do último final de semana, diz que foi um ato falho, impensado, enfim. Impensado foi a sua tia, ainda na condição de agente de cultura do Ministério da Cultura, ministra da Cultura, sabe Deus, liberar R$1.900.000 para a Bebel Gilberto fazer shows no Brasil. Veja, olha com quem que a gente está lidando. Olha com que classe destruída em função do que a Globo está passando hoje, após o corte de recursos oriundos do governo federal, super salários, contratos que foram revistos, artistas que foram dispensados e estão batendo lata hoje, porque acabou a mamata. Acabou a mamata! Não tem peso algum, é um movimento político. É um movimento político feito dentro de uma universidade pública, contando com a participação de, convidado foi, do PGJ do Estado de São Paulo, Procurador-Geral de Justiça, da presidente do Tribunal de Contas da União, de ministros do STF, de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, é assim que eles estão trabalhando com isso. Então é só mais um ato político de quem muito provavelmente sofreu ao longo deste governo Bolsonaro com o secar das tetas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Uma produção. Brasil Jovem Conservador.